Olá, sejam bem-vindos à apresentação Lebel. O meu nome é Robson Sarti, vou apresentar para vocês uma oportunidade incrível que mudou minha vida e com certeza pode mudar a sua vida também. Por que você está aqui hoje? Por que você está assistindo esse vídeo? Com certeza você está procurando alguma coisa de diferente para você fazer na sua vida. Pode ser para você ter mais qualidade de vida, ou realização profissional, ou independência financeira. Tempo para a família, te interessa? Então você está no lugar certo e eu vou falar um pouquinho sobre o plano A. O plano A é o plano 40-40-40. É o plano que nós aprendemos desde criança. Nós aprendemos que para você ter sucesso hoje, você tem que ter um emprego onde você vai trabalhar 40 horas por semana. Durante 40 anos da sua vida, vai contribuir com o INSS e aí você vai se aposentar. Só que detalhe, você se aposenta com 40% do que não é suficiente. Então imagina como é que é a vida de um aposentado. Com certeza você já conhece a vida do aposentado. E se você não fizer nada diferente, com certeza o seu futuro vai ser esse também. Tudo é uma questão de escolha. Você quer o que para a sua vida? Você quer continuar no mercado tradicional ou você quer algo diferente que possa realmente realizar seus sonhos, possam atender às suas necessidades? Imagine como é que seria a sua vida se tempo e dinheiro não fossem problemas para você? Onde que você estaria? Que carro que você estaria dirigindo? Eu pergunto para você, você estaria disposto a investir de 1 a 2 horas por dia num negócio próprio que pode diversificar sua renda ou mesmo mudar a sua vida de 2 a 5 anos? Porque esse negócio, você não precisa largar o teu emprego para você desenvolver esse negócio. Você pode fazer esse negócio para você ter uma renda extra. Também esse negócio pode lhe proporcionar uma independência financeira. E com a Lebel, você pode qualquer uma das duas coisas. Agora vamos conhecer a Lebel. Quem é a Lebel? A Lebel é uma marca do grupo Belcorp, tem uma sede no Peru, em Lima. Olha aí o prédio da Belcorp, um prédio moderno, um prédio bonito, uma empresa estruturada, com uma infinidade de prêmios conquistados. Nós temos produtos de excelente qualidade, produtos bonitos, produtos de boa apresentação, que ganham prêmio todos os anos, e são produtos que concorrem com o Lancôme, com a Yves Saint Laurent, com Chanel, enfim. Nós temos produtos de excelentíssima qualidade. E aí não é à toa que a Lebel, aonde ela atua, ou ela é a maior empresa do país, ou ela é a segunda maior empresa do país. Em 12 dos 15 países que ela atua, ou ela é a maior ou é a segunda maior. E ela veio para o Brasil por quê? Porque o mercado brasileiro é um mercado muito promissor, é um mercado em que cosméticos funcionam. É o maior consumidor de perfumes do mundo, é o terceiro maior mercado mundial de cosméticos, é o segundo maior mercado com cuidados com cabelo e é o quinto lugar mundial no ranking de venda direta. Então vender cosmético no Brasil não tem erro, dá certo. E aí vamos falar um pouquinho dos nossos produtos. Nós temos produtos de tratamento facial de excelente qualidade, de qualidade superior. Não existe produto no Brasil com a qualidade e com a tecnologia que temos na Lebel, tá? Então são produtos de alta tecnologia, com sensorial único e embalagens sofisticadas que encantam os consumidores e entregam resultados comprovados desde o primeiro uso. Cosmética de prestígio alinhada ao desejo do consumo do nosso mercado. E além disso, nós temos maquiagem, perfumaria e cabelo. Os nossos perfumes são feitos nas renomadas casas perfumistas e ganhadoras de prêmios internacionais. Produtos de maquiagem, nós temos inúmeras possibilidades e linha de cabelo completa. Com isso, nós temos alinhado a uma marca de produtos de qualidade superior e ganhos com consumo, venda e formação de equipes. Você pode economizar, na verdade, consumindo produtos. Você pode vender e arrumar uma renda extra e você pode formar equipes. Alinhado a um produto de qualidade superior com essa estratégia de negócio, nós temos um negócio, uma oportunidade sólida e única no mercado. Os nossos catálogos são mensais. Nós temos um portfólio completo, o catálogo é muito bonito, ele é atrativo e competitivo. Se você pega o catálogo e vê a qualidade, por ali você já entende que a empresa tem todo um cuidado até com os produtos. E aí nós vamos conhecer como é que você pode ganhar dinheiro com essa gigante, com uma empresa que chegou no Brasil, ela tem mais de 48 anos no mercado, ela chegou no Brasil realmente para fazer a diferença, e aí vamos conhecer qual é o plano de negócios onde você pode ganhar dinheiro formando equipe. Então nós temos 3 blocos, o de consultor, o de empresário e o de executivo. Então são várias formas de ganho, vamos falar que são 11 formas de ganho, você pode ganhar dinheiro revendendo produto, nós temos o bônus de nível, o bônus de geração de empresários
empresários principais, bônus por geração de executivos elite, bônus de início rápido, bônus de formação de líderes, bônus de evolução de carreira, bônus turbo infinito, viagens e carros. Começamos com desconto progressivo. Olha que interessante. Quando você compra do catálogo, você que é consultor, você se torna um consultor Lebel e compra do catálogo, o que acontece? Você já tem 30% de desconto. Esse desconto pode chegar a 45%. Então, por exemplo, se você comprar R$ 1.500, você não vai pagar R$ 1.500, você vai pagar menos. Você pagaria R$ 1.050 porque você teria 30% de desconto. Acontece que quando chega a R$ 1.500, atinge a faixa de 35%. Então, ao invés de R$ 1.050, você vai pagar R$ 975. Agora, se você compra 1.000 no primeiro pedido, que você pagou 700, né, que é 30%, e no segundo pedido dentro da campanha você comprar mais 500, em cima desses 500, como você já tinha comprado 1.000, com 500 já deu 1.500, então em cima desses 500 você vai ter os 35% de desconto. Se você já atinge de cara a média de 40%, R$ 2.500 de produto, que você vai pagar menos, no próximo pedido que você for fazer, você já tem garantido 40%. Isso se for na mesma campanha. E aí você começa a crescer no plano de carreira. Então, como é que você cresce nesse plano? Para você ser um consultor sênior, basta você ter um volume pessoal de 200 pontos e uma linha descendente ativa, que nós vamos falar na sigla LDA. E aí, quando eu falar LDA, você já entende que é uma linha descendente ativa. Quando você cadastra uma pessoa e você faz 200 pontos de volume pessoal, você tem 6% de ganho sobre o volume que essa pessoa movimentar. Ou seja, você é um consultor sênior. Para você ser um consultor expert, basta você ter 2 linhas descendentes ativas e um volume pessoal de 200 pontos. O que você ganha? 7% de todo o volume que essas pessoas que você indicar fizer. Claro que isso aí é o requisito mínimo. Você pode ter 3, 4, 5, não importa, tá bom? Se você tiver pelo menos 2 e um volume de grupo, lembrando que esses 2 também podem cadastrar pessoas. 200 pontos de volume pessoal, 2 linhas descendentes ativas, um volume de organização, que nós vamos chamar de VO, de 1.000 pontos, ou seja, todo mundo fazendo pedido, somando, deu 1.000 pontos. Você se torna um consultor especialista e além dos 8% que você vai ter de ganho dos diretos das pessoas que você indicou, você tem 2% dos indiretos do seu segundo nível. Então, já que já sabemos como é que chega consultor, vamos entender como é que nós ganhamos o bônus de início rápido. E como é que esse bônus funciona. Quando você ativa a pessoa, se ela chegar a 200 pontos no mês de ativação, você tem um ganho de R$ 40. Aí na segunda campanha, se esse consultor direto que você colocou atingir o nível de consultor sênior ou acima e fizer um volume pessoal de 250 pontos, você tem mais R$ 70 de bônus. E se na terceira campanha o seu direto ele se tornar um consultor especialista ou acima e fazer um volume pessoal de 300 pontos, você tem um ganho de R$ 120. Lembrando que se no primeiro mês, no mês de ativação, se ele não atingir os 200 pontos, porque o pedido mínimo é 140 pontos. Então, se ele não atingir os 200 pontos na campanha de ativação, a campanha para fins de bônus de início rápido vai valer a próxima. Então, na próxima, ele fazendo 200 pontos, você ganha os 40, na outra 70 e na outra 120. Para você ser um empresário, você tem que ter um volume pessoal de 300 pontos, 3 linhas ativas, linhas descendentes ativas, um volume total de 2.000 pontos, você ganha 9% do primeiro nível e 3% do segundo nível. O empresário avançado, você tem que ter 300 pontos de volume pessoal, 4 linhas descendentes ativas, um volume de organização de 4.000 pontos. Quanto que ganha? 10 do primeiro nível, 4 do segundo nível e agora passa a ganhar do terceiro nível. Você vai ganhar 2% do terceiro nível de indicação. O empresário principal tem que ter um VP de 300 pontos, 4 linhas descendentes ativas. Lembrando que dessas 4, pelo menos 2 tem que ser consultores especialistas, que é aquele consultor que faz 1.000 pontos. Um volume de organização total de 8.000 pontos. O bônus de nível vai ser 10, meia e 4% até o terceiro nível. E quando atinge o empresário principal, a partir daqui você passa a ganhar um outro bônus, que é o bônus de avanço de carreira. Quando bate empresário principal, ganha R$ 500 de bônus de avanço de carreiras. E aí, já que entendemos como é que se chega aos níveis de empresário a empresário principal, a empresa vai lhe pagar um bônus por você formar linhas descendentes ativas
de empresários acima. Se você for empresário, você tem uma linha descendente ativa como empresário avançado ou empresário principal, você ganha R$50 por cada linha descendente ativa. Caso você seja um empresário avançado, você ganha R$50 por empresário que você tiver, de linhas descendentes ativas. Se você tiver empresário avançado ou principal, você ganha 100. E se você for um empresário principal ou acima, se tiver uma linha descendente ativa como empresário, você ganha R$50. Se você tiver como empresário avançado, R$100. E se você tiver empresário principal, R$150. Vamos exemplificar isso. Então, nós temos aí 10 linhas descendentes ativas. Então, observa o seguinte. Se você tiver 2 empresários apenas, cada empresário desse, ao performar, você tem R$50 por linha descendente ativa. Se você tiver empresário avançado, como nós temos 2, são R$100 por cada linha descendente ativa. E se você tem empresário principal, você tem 6 empresários principais nesse exemplo, você tem mais 150 por linha descendente ativa. Isso vai dar um total de R$1.200 somente nesse bônus. Incrível, né? E aí nós vamos para o nível de executivo. O executivo vai ter algumas exigências além do volume, tá? Então, 300 pontos de volume pessoal, 4 linhas descendentes ativas, sendo que uma dessas linhas descendentes ativas tem que ser empresário principal e a outra consultor especialista. Um volume total de 15 mil pontos e o que você ganha? 10% do primeiro nível, 6 do segundo, 4 do terceiro. Aí no quarto nível nós temos uma novidade, você vai ter o bônus turbo infinito, que é 1% do quarto nível ao infinito. Não importa quantos níveis você tem para baixo, você vai ganhar 1%. E mais outra novidade. O executivo ele tem que ter pelo menos um empresário principal. E o que você ganha por isso? Além do bônus de nível, a empresa vai te pagar um outro bônus, que é um bônus de geração. Ele vai pegar os empresários principais que você tem diretos, tá? De primeira geração, e vai te pagar 4% sobre todo o volume do empresário principal. Nós estamos falando aí de pelo menos 8 mil pontos. Então vai somar os 8 mil pontos desse empresário principal e vai te pagar 4%. E o bônus de avanço de carreira, que nós vamos chamar de BAC, ele é de 1.250. Só que vai ser dividido em 2 vezes. Então você pode ganhar até 1.250. Você tem que bater executivo e no mês seguinte você tem que pelo menos manter o nível de executivo. Não pode cair. Se cair, não recebe a segunda parcela. Se bater, recebe a segunda parcela de 625, totalizando 1.250. O executivo Prestige é assim. Você tem que ter um volume pessoal de 300 pontos, 4 linhas descendentes ativas, sendo 2 empresários principais, 2 linhas dessas tem que ser empresário principal, pelo menos, e um volume total de 35 mil pontos. Você ganha 10, meia, 4 e 1 até o infinito, como o nível anterior. A diferença desse para o anterior é que você passa a ganhar a segunda geração também de empresários principais. O que significa isso? Se eu tenho um empresário principal ou acima e ele tem um outro empresário principal embaixo dele ou acima, eu vou ganhar 4% do volume de geração aí. O bônus de avanço de carreira, R$3.000 em 3 vezes, ou seja, 3 de 1.000 com o mesmo critério. Bateu, no mês seguinte performou, no terceiro performou. Se eu bater no primeiro, no segundo cair e no terceiro eu performar, eu recebo o primeiro e o terceiro, ok? Se eu performar os 3, eu ganho os 3. O executivo Elite, ele tem que ter um VP de 300 pontos, 4 linhas descendentes ativas, sendo 3 empresários principais, pelo menos, um volume de organização de 80 mil pontos. Quanto que eu ganho? 10%, 6, 4 e 1. E aí eu passo a ganhar 3 gerações de empresários principais, sendo que 4 na primeira, 5% na segunda e 4% na terceira. Olha que foi para 5% a segunda geração. E o bônus de avanço de carreira, R$7.000, 4 de 1.750 nos mesmos critérios que eu já falei. Aí o executivo Premium, olha só que aqui já mudou muita coisa. 300 pontos de volume pessoal, 4 linhas descendentes ativas, sendo 4 empresários principais. É claro que 4 você pode ter 10, 20, 30, não importa. No mínimo, 4 linhas descendentes ativas, sendo que tem que ter 4 empresários principais. 200 mil pontos. Bônus de nível, 10, meia, 4 e agora, gente, 2%, não 1, mas 2% do quarto nível ao infinito. Quem faz multinível sabe o que significa isso. Você tem uma porcentagem até o infinito de 2%.
Isso é muito forte. Além disso, nós temos o bônus de geração de empresários principais, que agora são 4 gerações para baixo. Então você ganha 4% na primeira, 5% na segunda, 5% na terceira e mais 4% na quarta geração. O bônus de avanço de carreira é R$15 mil em 5 vezes, 5 de 3 mil. O executivo supremo, você tem o volume pessoal de 300 pontos, 6 linhas descendentes ativas, não mais 4, agora no mínimo 6, sendo 4 empresários principais e olha só, 2 executivos prestígio. Esse nível você vai atingir se realmente você desenvolver lideranças. Um volume de organização de 500 mil pontos e a cada ano você tem que formar um novo empresário principal, ou seja, em cada 12 meses. Formou o primeiro, você tem mais 12 meses para formar um outro empresário principal. Os bônus, 10, 6, 4, 2 até o infinito, a gente já tinha falado sobre isso, é igual daqui para frente. E o que vai mudar aí? É o bônus de geração de empresários principais, que é 4% da primeira geração, 5% da segunda, 5% da terceira, 5% da quarta e passa a ganhar 4% da quinta geração. O bônus de avanço de carreira, R$35 mil em 6 vezes, 6 de R$5.834. O executivo nacional, 300 pontos, 6 linhas descendentes ativas, sendo 4 empresários principais e 2 executivos elite, um volume de organização de 1,5 milhão de pontos, tem que formar um novo empresário principal nas próximas 12 campanhas. E o bônus de nível é a mesma coisa, 10, 6, 4, 2, até infinito. O que muda aí? A geração, né? 4 na primeira e 5 nas outras 4 gerações. Além de ganhar 0,5% da geração de executivo elite. Então ele vai contar a geração do executivo elite toda, as gerações dos empresários principais, vai contar os níveis e, além disso, você tem um bônus de avanço de carreira de 95 mil, que é dividido em 9 de R$10.556. E o Gran Executivo Nacional, 300 pontos de volume pessoal, 6 linhas descendentes ativas, sendo 4 empresários principais e 2 executivos premium. Um volume de organização de 5 milhões. Mesmo critério, formar um novo empresário principal nos 12 meses. Bônus de nível é igual, 10, 6, 4, 2. O bônus de geração é igual ao anterior, 4 e 5 nos 5 gerações de empresários principais. E aí, dos executivos elite, você ganha 1% da primeira geração e, se tiver uma segunda geração de executivo elite, mais 1% de geração de executivo elite. Fantástico, né? E aí nós temos um programa de reconhecimento também muito interessante. Executivos e acima, participo das viagens nacionais. Né? Temos aí algumas viagens aí para você ter uma noção como é que funciona. Tá? Bem legal, viagem aqui no Brasil mesmo. Executivos elite e acima ganha viagens internacionais, ou seja, o elite e acima ele viaja para o Brasil e para o exterior. O executivo supremo, além das viagens, ele também pode escolher um carro, direitos de uso de um carro, ou de um Corolla, ou de uma Tucson. O executivo nacional, uma BMW 320i ou uma Toyota Hilux SW4. E o Gran Executivo Nacional escolhe entre uma BMW 328 Sport GT Turbo ou uma Range Rover Evoque. Aí nós temos as gerações, para você entender como é que é o bônus de geração, um quadro resumo e um quadro resumo de todos os bônus que a empresa paga. E quanto mais você cresce, mais bônus você ganha, obviamente. Como é que eu inicio esse negócio? Olha o investimento que você faz. Apenas R$ 179,00 você já adquire um kit que vem 2 perfumes de Lebel, 2 perfumes franceses, que você pode utilizar até como demonstração. Vem uma bolsa muito bonita e você entra na campanha juntos com você, onde você vai ganhando prêmios através das próximas campanhas. E o que você tem a perder? Faça algo novo por você. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Venha fazer parte dessa história de sucesso. Fale com a pessoa que te convidou, que te apresentou esse vídeo. Comece hoje o teu negócio Lebel e muito sucesso para você. Um abraço e até os próximos vídeos.